Hoje eu converso com o Emerson Rodrigues, editor de fechamento do Caderno de Cidade e Polícia do Diário do Nordeste. Emerson, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Emerson, eu queria começar falando um pouco sobre o início da sua carreira, o que te levou a escolher o jornalismo, o que te trouxe para o mundo da notícia. Conta pra gente um pouco da tua história. Bom, eu comecei no jornalismo meio que por acaso. Como eu já trabalhava nessa área de vídeo, então eu conversei com um professor da Unifor e ele indicou o jornalismo. Ingressei na Unifor no ano de 2003. Trabalhava de meio-dia às 10 da noite e estudava pela manhã na Unifor, de 7 até 11h30, 11h10, né? A faculdade lá eram 4 anos, eu fiquei 5 anos e meio. Consegui boas notas lá na Unifor e eu coloquei uma meta que eu queria estagiar na área. Só que como eu não tinha horário nenhum disponível, decidi que quando faltassem 2 anos para me formar, eu ia entrar no estágio, seja lá onde fosse, e ia largar o emprego. Isso foi em 2007, no comecinho de 2007. Abri uma seleção para o Diário do Nordeste e para o Laboratório de Jornalismo da Unifor. Fiz a seleção para os dois, fui aprovado nos dois, optei pelo Diário do Nordeste. Entrei na editoria de cidades, como antes todos os estagiários entravam, e 6 meses depois, em agosto de 2007, eu fui convidado para ir para a editoria de polícia e aí depois fiquei até o fim do estágio na polícia e depois fui contratado como repórter. Eu defino o jornalismo hoje como uma coisa realmente difícil de fazer. É o que me vem à cabeça, porque hoje em dia quase todo mundo se considera jornalista. Todo mundo que tem um celular na mão, que passa, vê alguma coisa, filma, grava, manda para o jornal ou publica na sua página do Facebook. Mas as pessoas ainda buscam confirmar certas notícias com os veículos da mídia tradicional. Por exemplo, se viu no blog não sei da onde, do interior tal, aí fica naquela dúvida, mas se viu no portal do Diário do Nordeste, ou do Jornal o Povo, ou do G1, enfim, a notícia tem mais credibilidade. Então isso aí faz com que a nossa responsabilidade aumente ainda mais, de sempre checar, sempre buscar a informação na fonte, sempre apurar com mais de uma fonte. Mas a gente tem que ser consciente de que o nosso papel é super importante. A gente tem que fazer isso da forma mais responsável possível, tentando buscar o que é mais próximo da verdade a gente possa conseguir, ouvindo sempre os dois lados. A gente, como a pessoa que faz o jornalismo, tem que ter essa consciência e fazer o filtro, porque o jornalismo hoje, a dificuldade de se fazer é muito grande, porque todo mundo tem uma ferramenta para fazer jornalismo na mão, coisa que era mais difícil no passado, né? Emerson, há quem diga hoje que a informação se tornou uma mercadoria. Como você acha que ficou o papel social do jornalismo? É possível dizer que o jornalismo ainda é um construtor ideológico hoje? Eu acho que sim. Eu acho que o jornalismo não é que ele vá ditar se a pessoa vai ser de direita ou de esquerda. O papel dele tinha que ser mais de serviço. Ele tinha que buscar mais de ajudar as pessoas. Por exemplo, o nosso jornal impresso. A gente não tem mais como ficar reproduzindo no outro dia no jornal impresso, amanhã, por exemplo, tudo que já saiu hoje na internet. A gente tem que procurar um outro ângulo para a notícia, um ponto de vista que interessa ao nosso leitor. E sempre de forma crítica, porque o papel social que a gente tem, assim, o poder que a gente tem de discutir essas coisas, de colocar interrogações e fazer ponderações sobre esse discurso que já vem pronto. Por exemplo, muitas assessorias de comunicação acham ruim quando a gente busca diretamente a fonte dela. Um assessor uma vez me disse assim: você está ligando direto para o meu gestor? Eu disse assim: enquanto ele continuar falando, eu vou ligar para ele. Porque eu prefiro ouvir dele do que ouvir de você depois de uma série de filtros, e que isso aí não vai interessar ao meu leitor. Eu quero saber o que interessa ao meu leitor. Então é isso que eu busco. Por isso que eu acho que o papel que a gente tem é justamente de fazer um jornalismo crítico. Por exemplo, vai ser inaugurada começou uma obra de casas populares em bairro tal. Quando você vai atrás da notícia, para aquele terreno ser construído aquelas casas, várias famílias foram desalojadas dali. Onde é que estão essas famílias? Elas vão morar nessas casas que vão ser construídas? Elas estão morando aonde? Como é que elas estão vivendo? Isso aí que a gente devia ir atrás e que a gente muitas vezes não vai.
Emerson, como é que deve ser a relação da fonte com o jornalista? Como é que você cultiva as suas fontes? Eu me sinto mais ou menos à vontade para falar disso, porque foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Eu analisei a relação do repórter policial com as suas fontes de informação. Eu analisei matérias do Diário do Nordeste, do Jornal O Povo. Nos dois, eu cheguei à conclusão, assim, que as fontes oficiais eram a maioria do que chegava para eles, mas também descobri que essa relação ela tem um limite ético que nem sempre é respeitado. Às vezes não é respeitado pela fonte e às vezes não é respeitado pelo jornalista. Quando um colega meu chega para mim e diz assim: olha, um delegado, um coronel, um major, enfim, sei lá, está querendo passar uma matéria para gente exclusiva e ele quer fazer uma parceria. Quando ele fala em parceria, para mim, eu já descredencio. Eu disse, ó, já falou a palavra proibida aqui, parceria. Não existe parceria numa relação entre jornalista e fonte. O que existe é uma relação de confiança, mas que você tem que deixar claro que há um limite. Olha, você está me passando a informação porque é do seu interesse passar essa informação e eu tenho interesse em publicar essa informação. Agora, a partir do momento que você me cobra determinadas coisas que eu não lhe prometi, então a relação vai acabar. Então você tem que ficar preparado que a relação com suas fontes não vai durar eternamente. A sua fonte tem um interesse, você tem que saber qual é o interesse que está por trás dela e não ser usado por essa fonte também. Então a relação é muito difícil, tem um limite ético bem estreito, mas você tem que respeitar esse limite, porque senão você fica refém da sua fonte. E a pior coisa para um jornalista é ficar refém da sua fonte. Enfim, você não está fazendo matéria para agradar a fonte. Às vezes a fonte passa a informação, mas você tem que partir dali e ir atrás de outras coisas e não só de reproduzir o que ela lhe passou, né? Essa linha é muito tênue para de uma hora você escorregar e estar fazendo uma coisa que você não deveria fazer. Emerson, entrando um pouco no jornalismo policial, que foi onde você começou a sua carreira, a gente sabe que o jornalismo policial ele tende a ser um pouco sensacionalista. Até que ponto esse sensacionalismo pode interferir no dia a dia da profissão? Você acha que o sensacionalismo e a ética elas podem caminhar juntas ou uma interfere na outra ao ponto de que atrapalha? Sensacionalismo e ética não são compatíveis. Se você tem que abusar na emoção para poder atrair aquele telespectador, aquele leitor, por exemplo, na TV eles usam muito trilha sonora, uma coisa dramática e fica o repórter falando naquela coisa ali, naquele drama e muitas vezes invadindo as pessoas, a privacidade das pessoas, de gente que está sofrendo ali porque perdeu um ente querido, o cara chega e bota o microfone na boca da pessoa e tal, enfim. No jornalismo digital hoje, a gente vive de clique. Então, muitas vezes chega um determinado vídeo que tem uma execução, enfim, ou uma pessoa sendo atropelada, e tem um apelo dramático e tal, então, e as pessoas pedem que a gente publique isso. Sempre existe aqui no Diário do Nordeste uma discussão com algumas pessoas para saber se isso deve ser publicado ou não. Eu normalmente voto contra, porque eu acho que aquilo ali não acrescenta em nada. Mas muitas vezes essas notícias de morte, de acidente, de roubo, uma pessoa sendo rendida, colocada no chão de joelho com a arma na cabeça, não sei o que, se for um idoso, se tiver criança no meio, enfim, os leitores, os cliques aumentam com esse tipo de notícia e as pessoas pedem que a gente faça a matéria, publique, porque é importante. E eu questiono muito isso, porque eu acho que não é você pegar um recorte de uma pessoa que foi assaltada lá na beira-mar, que uma câmera filmou e tal, e as milhares de pessoas que são assaltadas todo dia na cidade, na periferia, no Bom Jardim, no Conjunto Palmeira, na Messejana, e que não tem a imagem divulgada, isso aí. Divulgar essa imagem vai acrescentar em quê? Vão aumentar mais a segurança na beira-mar. Não precisa, ali na beira-mar tem mais polícia lá do que em qualquer outro lugar da cidade. Então esse tipo de jornalismo, de caça-clique, de sensacionalismo,
ele é prejudicial, em minha opinião, mas é uma tendência que vem crescendo. Eu sou meio que voto vencido e eu voto sempre contra a esse tipo de publicação, porque eu acho que não acrescenta muita coisa. Eu acho que hoje a gente tem que fazer pauta propositiva de como a segurança pública pode melhorar, ou então denunciar coisas que estão erradas. Mas essa coisa do sensacionalismo, pelo sensacionalismo, eu acho que é extremamente prejudicial e não deve ser exemplo de ninguém, nem de estudante, nem de quem está começando o jornalismo. Muitas pessoas veem a imprensa como uma vilã, né? Que ela manipula a informação, de que ela só publica o que ela quer, de que ela escolhe o que vai sair nos meios de comunicação. Como é que você lida com isso aqui na redação? Como é que você lida com a manipulação da informação? Você acha que a informação se tornou uma mercadoria? Sim, o jornalismo, eu acho que ele sempre foi, né, uma espécie de mercadoria. Agora, o que não era claro para mim, no jornal impresso, por exemplo, a quantidade de páginas é ditada pela quantidade de anúncios. A minha notícia, ela vai ser vendida junto com o anúncio. Primeiro eles determinam o espaço do anúncio e depois o que sobra é notícia. O jornalismo em si, ele é um produto. Não é porque o jornalismo é uma mercadoria que você vai ter que fazer qualquer coisa ou fazer uma coisa apelativa para poder vender mais. Você pode fazer uma coisa de qualidade e vender muito mais. Por exemplo, a revista Época dessa semana, ela vem com uma série começou com uma série de reportagens sobre a nova guerra do Paraguai, que fala das ações do PCC. Aí você pensa, mas lá no Paraguai, o que é que tem a ver com a gente aqui no Ceará? Tem tudo a ver com a gente aqui no Ceará, porque as facções estão instaladas aqui, o que uma ordem do PCC que vem lá do Paraguai pode acarretar aqui, as armas que vêm de lá vêm para cá, a droga que vem de lá passa por aqui também, e fica aqui e outra parte vai para a Europa. Então tem tudo a ver com a gente, mas é uma matéria, mandaram um repórter para o Paraguai, foi caro? Foi, mandaram 2 para lá. Eles demoraram tempo para fazer? Demoraram. Isso é custo? Mas é um jornalismo de qualidade que trouxe um assunto à tona que precisava ser explorado, e não só naquela notícia de factual, entendeu? Eu não estou querendo passar uma coisa e dizer assim, leitor, isso é a verdade. Não. Eu quero, leitor, aí estão os fatos. Decida o que é a verdade a partir da sua leitura. Eu acho que o fundamental da gente, do nosso trabalho, é fazer isso. Ser multitarefa hoje é praticamente pré-requisito para ser contratado por qualquer meio de comunicação, porque eles exigem que você faça vídeo, que você faça fotos, que você faça texto. Como é que você encara hoje essa multitarefa dentro do jornalismo? É possível ser multitarefa no jornalismo e produzir um bom conteúdo? Quando eu comecei, eu saía com um fotógrafo toda a vida. E a gente rodava a cidade atrás de notícias. E cada um fazia a sua. Hoje em dia, eu faço texto, às vezes faço vídeo, o fotógrafo às vezes faz vídeo, eu tenho que mandar o que eu estou apurando na rua imediatamente para a redação, para que seja publicado logo na internet, coisa que antes não acontecia. Essa coisa de multitarefa tem os seus lados positivos, mas também tem os seus lados negativos. E outra coisa que a gente fala também é de questão financeira, salarial, né? Porque antes você fazia uma função, agora você está fazendo 3 e ganhando a mesma coisa. O mercado exige que ele se aperfeiçoe. Então, se a pessoa não tem muita habilidade, que ela procure aprender, porque quando chegar aqui, ela vai precisar entender de internet, ela vai precisar entender de vídeo, de foto, de tudo. Porque uma hora te joga no meio da rua com a câmera ou com o celular e manda você fazer tudo, gravar vídeo, manter foto para a internet, e você tem que alimentar tudo isso. É difícil, mas eu acho que não tem muita saída. Se, por exemplo, um Rubens Valente, que para muita gente pode ser um anônimo, mas que é um grande repórter da Folha de São Paulo, que já derrubou o presidente, enfim, já derrubou o ministro, faz tudo, faz vídeo, faz foto, faz não sei o quê, por que eu não vou fazer, né? Enfim, se o Caco Barcelos faz tudo, enfim. Então eu vou por esses exemplos aí, dos melhores que fazem, então eu quero ser também, pelo menos no chinelo ali dos melhores, eu vou fazer também. Hoje eu conversei com o Emerson Rodrigues, editor de fechamento do Caderno de Cidade e Polícia do Diário Nordeste. Emerson, muitíssimo obrigado por ter vindo conversar com a gente, foi um prazer. Eu que agradeço o convite.